Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Informática Básica aqui da Aldeia do Futuro, né? Como todos já sabem, meu nome é Nadson Martins e vou estar aqui ministrando essa aula para vocês hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os hardwares, né? Esse nome já começou a aparecer lá na aula anterior, quando a gente falou um pouquinho sobre a história e evolução dos sistemas operacionais, né? Então a gente já ouviu um pouquinho falar, eu até dei aí falei um pouquinho por alto, né, o que seria hardware e software, que vai ser uma nossa próxima aula, tá? Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre hardware, que é a parte física do computador, que é através de uma série de periféricos que fazem o computador funcionar. Então, a grosso modo, para ficar até bem mais claro para vocês, o hardware, é a parte física, né? Como ele já diz aqui, é a parte física, é tudo que eu posso pegar, é tudo que eu posso ver e tocar, a gente chama aí de hardware. A palavra hardware pode se definir também como conjunto de equipamentos integrados a um produto que precisa de algum tipo de processamento computacional. Basicamente, o hardware é a estrutura física de um computador, composto por tudo que podemos tocar com as mãos, né? Que foi o que eu acabei de mencionar. Por exemplo, os monitores, o teclado, o mouse, impressora, webcam, gabinete, etc, né? E aí, uma coisa que às vezes o pessoal pergunta, né? Mas Nadson, então quer dizer que, tipo, mas o hardware, ele só tem nos computadores ou a gente tem, por exemplo, no nosso celular? O nosso celular também, ele é composto por hardware? Sim, né? Porque são todas as peças que vão fazer aqui tudo funcionar. Ele também precisa de um sistema operacional para funcionar. Então a gente vai ter aqui, né, todas as pecinhas de dentro do computador, a bateria, do celular, a bateria, dentre outras coisas. Então também, se um dia te perguntar numa prova de concurso ou mesmo numa atividade, se for perguntado isso também, a gente pode dizer que os smartphones, né, por exemplo, ou tablets também, eles são compostos por hardwares. E aí a gente dentro de hardware, a gente vai ter aí os componentes externos e os componentes internos. A gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre os componentes externos, né? Os componentes externos, eles existem para completar o funcionamento do computador e para que o usuário consiga utilizar a máquina de forma correta e funcional. Então, os componentes externos é tudo que a gente consegue ver e tocar e que está por fora, né? Não necessariamente é, as outras peças do computador, né? Então, por exemplo, o que eu consigo ver? Consigo ver o mouse, eu consigo ver o teclado, eu consigo ver o gabinete, eu consigo ver, por exemplo, o, o monitor, as caixinhas de som. Então, tudo isso são componentes externos. E aí a gente vai com os principais componentes, a gente vai conhecer um pouquinho deles agora e qual é o seu objetivo. Que aí aqui a gente está falando entre componentes externos e internos, e aí vão surgir outras coisas, como os dispositivos de entradas e os dispositivos de saída, que aí também depois a gente vai detalhar isso mais tranquilamente. Aí a gente vai vendo como realmente é importante a gente estudar toda essa parte teórica antes da gente realmente mexer no computador. Então, para a gente ter até mesmo um desenvolvimento melhor, né? Um olhar mais crítico, né? Sobre todo o conteúdo. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui dos componentes externos, né, é o monitor, que é o dispositivo de saída do computador responsável por transmitir informações ao usuário de forma visual. Então, a gente vai, né, como eu falei, mais à frente, nos próximos slides, a gente vai explicar um pouquinho sobre os dispositivos de saída e o porquê que o monitor ele é considerado de saída, né? Porque, tipo, informações são mandadas para dentro do computador e ele externaliza isso, né? De forma visual. Então, tudo que a gente visualiza na tela do nosso computador, né? É o monitor que ele é responsável, né? Por ele ser também um dispositivo de saída de transmitir essas informações que a gente vai conseguir ali visualizar. E aí o gabinete, né, que é o compartimento responsável por adicionar todos os componentes internos, né, que a gente vai já falar um pouquinho também lá na frente do computador. O gabinete é também conhecido como CPU, que se refere a um componente interno. Apesar de
de não ser correto o nome CPU, se tornou popular entre os leigos, né? Então muita gente realmente hoje, se a gente fala assim, aperta aí o botão de ligar, liga aí o gabinete, muita gente fica tipo, nossa, o que seria um gabinete, né? A gente que é um pouquinho mais antigo, a gente conhece mais com esse nome. Essa nova geração, né? O pessoal que já nasceu ali 2000, 2001 para cá, já tem aí esse nome mais popular, que no caso aí é a CPU. Aí a gente vai ver aí o teclado, né, que é utilizado pelos usuários para entrada manual de dados e comandos, né, que hoje também para a gente mandar dados e comandos, a gente tem o auxílio aqui do mouse. A sua principal característica é a presença de teclas representando letras, números, símbolos e outras inúmeras funções. É tanto que a gente vai ter uma aula, né, que eu já comentei para vocês também na aula anterior, que a gente vai falar só sobre o teclado, a gente vai ver que vão ter as teclas de funções, o teclado numérico, o teclado alfanumérico, as teclas especiais, para que é que serve cada tipo de coisa, a combinação de alguns caracteres vão resultar em alguns atalhos, que a gente vai conseguir também fazer isso, mas isso também não precisa se preocupar agora, que a gente vai ter uma aula só sobre isso. A gente vai falar um pouquinho do mouse, né? Assim como o teclado, o mouse é um dispositivo utilizado para a executação de tarefas no computador. Sua função é controlar um cursor em forma de ponteiro na tela do computador. E aí a gente vai ver quando a gente for estudar, né? Ó, se eu mexer aqui, ó, vocês estão vendo aqui que eu estou movimentando meu mouse, então é esse ponteiro aqui, né, que é o cursor. E a gente vai ver que quando a gente, dependendo do programa, da janela que a gente esteja utilizando, esse ponteiro ele vai ser substituído por outros símbolos, e aí também é uma questão para outra aula, né? E a gente vai ver que isso é importante porque à medida que esse símbolo muda desse ponteiro para um outro desenho, um outro ícone, né, um outro símbolo, a gente vai ver que também vai mudar a funcionalidade desse ponteiro emitindo essas informações para o computador. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes internos, né? Como a gente pode até ver aqui nessa própria imagem, são todas aquelas pecinhas pequenininhas que compõem toda aí, né, a parte funcional do nosso computador. Em qualquer computador ou notebook, temos componentes eletrônicos e elétricos internos responsáveis pela operação do equipamento. Então, se tiver faltando ali qualquer pecinha, qualquer dispositivo daquele, né, qualquer componente elétrico ou eletrônico dentro do nosso computador, em algum momento nosso computador vai deixar aí de funcionar. Por exemplo, se eu não tenho um HD com uma memória grande, então a gente vai ver também que a gente vai ter aí alguns probleminhas no nosso funcionamento. Nosso computador pode funcionar, mas a gente não vai conseguir armazenar nada, né? Ou a gente vai excluindo o que tem já dentro desse HD, ou a gente vai ter que trocar por uma com a memória maior. E aí, entre os principais componentes estão a fonte de alimentação, que é o dispositivo responsável por fornecer energia elétrica aos componentes do computador. Este componente deve ser escondido e manipulado com cuidado, pois qualquer falta de atenção pode resultar em problemas com o computador, ou mesmo com pessoas devido à possibilidade de descargas elétricas. E aí, para vocês terem noção, eu coloquei aqui, né, no nosso slide essa foto que é meramente ilustrativa para vocês verem realmente como funciona essa peça e para que ela serve. A gente vai ter a placa-mãe, que também é conhecida como Motherboard Board. A placa-mãe ela é responsável pela integração de algumas peças importantes que são responsáveis pelo funcionamento e desempenho do computador, através de ligações diretas e indiretas com o HD, a memória, o processador, o teclado, o mouse, dentre outros. Então a gente vai ver aí que a placa-mãe, às vezes, tipo assim, a gente vai, o computador não está funcionando, a pessoa diz, é a placa-mãe. Porque a placa-mãe, ela é uma placa que ela está realmente diretamente ou indiretamente ligada, né, com vários dispositivos do nosso computador. E aí, praticamente todos os dispositivos precisam estar conectados à placa-mãe para que o computador opere adequadamente.
A gente vai ter o processador, né? Que quando a gente vai às vezes comprar um computador, muita gente, alguns alunos às vezes até me perguntam: professor, eu vou comprar um computador, qual é o processador melhor? O processador i3, é o Core i5, o Core i7 e assim sucessivamente. Então a gente vai entender o que é esse processador, qual é a função dele, né? Por que que ele é tão importante na hora da gente, às vezes ele se torna até também muito importante na hora da gente decidir a compra de qual notebook, de qual marca a gente vai utilizar. O processador ele é responsável pela execução de instruções que resultam em todas as tarefas que o computador pode fazer. Por este motivo, pode ser chamado também como o cérebro do computador, ou seja, é ele que processa as informações. Por exemplo, a gente, né, tem um cérebro. Então toda a parte do sistema nervoso central, ele tá lá, né? Tem cada partezinha, ele é responsável pra gente mexer os braços, pra gente mexer os olhos, andar, enfim, ele manda todas as informações para todas as partes do corpo. No computador também, né, existe esse cérebro que é representado aí pelo nosso processador. Para um melhor entendimento, suponha que você, né, queira que o seu computador execute um programa. Será o processador quem executará as instruções lógicas para que o programa seja aberto corretamente e reconhecido por você. Ou seja, gente, peço até desculpas, né, que tem aqui um erro de digitação, que é seja aberto corretamente e reconhecido por você. Então, todos esses códigos que a gente mandou através do teclado ou através do nosso mouse clicando em algo, a gente manda, o processador ele processa essa informação e depois ele resulta na ação propriamente dita, né? Se eu cliquei, sei lá, numa caixa de diálogo que apareceu, eu cliquei OK para dizer que eu quero excluir tal coisa. Então ele entendeu, poxa, ele acabou de clicar OK, então ele quer que eu exclua. Então aí automaticamente ele vai mandar as informações para as peças-chave daquele computador para responsável por excluir aquele arquivo e assim sucessivamente. Tá? Espero que vocês estejam que vocês tenham entendido. E se ficar alguma dúvida, gente, quando vocês estiverem assistindo a videoaula, surgiu alguma dúvida, anota, passa lá no grupo. Se tiver, mas eu tô com vergonha e tal, o ideal é que passa lá no grupo, porque se assim como você tem uma. Assim como você tem uma. Como é que fala? Você tem uma dúvida, outras pessoas também possam ter. Mas se, mas eu tô com muita vergonha, você me chama lá no direct, não tem problema que eu também respondo a sua dúvida assim que possível. O HD, também conhecido como disco rígido ou hard disk, é o dispositivo responsável pelo armazenamento permanente de dados. Nele são armazenados desde os seus arquivos pessoais até as informações utilizadas pelo sistema operacional. Então, o HD ele é de extrema importância. Então, através do HD, né, que vai ter todas as informações permanentes. Então, tipo assim, todos os programas que estão instalados, todas as informações de programação que às vezes a gente nem visualiza, né, vai estar guardado aí dentro do HD. Ou seja, então se a gente não tem HD, a gente não tem como rodar porque ele guarda todas as informações do sistema operacional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a memória, né? A memória é mais conhecida como memória RAM e tem por função permitir liberar o acesso aos arquivos armazenados no computador, diferente da memória do HD. A memória RAM não armazena conteúdos permanentes. Então, a gente já tem aí duas coisas que são iguais, porém distintas, né? Ambas guardam, armazenam coisas. Porém, a memória RAM, ela só vai armazenar ali coisas que são temporariamente importantes. Então, se é um programa, informações do sistema operacional, do sistema de programação, é o HD que vai guardar. Se é um arquivo que eu guardei, sei lá, a minha lixeira, joguei para a lixeira, não esvaziei ela ainda, a memória RAM ela vai guardando por algum momento. Quando ela vê que essa memória está cheia, automaticamente todo arquivo que eu jogar na lixeira, ela vai substituindo os mais antigos pelos mais novos e assim até chegar o momento que você realmente, se quiser resgatar algum arquivo mais antigo, dependendo se a sua memória já estiver cheia, ele pode ter sido perdido por conta dessa substituição.
né? Porque como ele já explicou aqui no próprio slide, a memória RAM ela não armazena os conteúdos permanentes. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os dispositivos de entrada, né? Que aí depois que a gente já falou aqui dos componentes externos e internos, e aí surgiu também, né, os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, e a gente vai começar falando aqui sobre os dispositivos de entrada. Né? Que dispositivos são esses? Quais os principais objetivos dos principais dispositivos de entrada? Os dispositivos de entrada são os equipamentos que permitem inserir as informações no seu computador. Por exemplo, o mouse, o teclado, a webcam. Esses dispositivos permitem enviar dados através das teclas ou também do movimento do dispositivo e até da ação de clicar nos botões. Então, por exemplo, a webcam. Pronto, nesse momento aqui da videoaula, a webcam ela está captando toda a minha imagem, ela está trazendo para dentro do computador para depois eles processarem e transformar no que é o vídeo. Então é um dispositivo de entrada, né? Ela capta informação e joga para dentro do computador. Então tudo que leva a informação para dentro do computador são considerados dispositivos de entrada. Em outras palavras, um dispositivo de entrada permite a comunicação do usuário com o computador. São, portanto, dispositivos que enviam dados analógicos ao computador para serem processados. Nath, e os dispositivos de saída? O que são os dispositivos de saída? Os dispositivos de saída, por exemplo, ao contrário dos dispositivos de entrada, são os dispositivos responsáveis por exibir informações processadas pelo computador. Ou seja, as informações podem ser inseridas pelos de entrada são exibidas aos usuários através dos dispositivos de saída. Por exemplo, a impressora que exibe de forma impressa, o monitor que exibe de forma visual na tela, etc. Então, os dispositivos de saída é exatamente isso, né? Então, é a forma de como eles processaram essa informação e eles estão mostrando essa informação para a gente enquanto usuário. Estou na tela aqui Tô vendo um vídeo na tela do meu notebook que estava salvo no meu pendrive. Meu pendrive ele é um dispositivo de entrada, porque ele leva a informação para o computador. E aí, a partir do momento que eu estou vendo esse vídeo ou esse slide mesmo que está passando aqui, que está salvo dentro do pendrive, quem é que me transmite de forma visual essa informação que está ali dentro? É o monitor, que é um dispositivo de saída. Se eu estou escutando uma música, né, que está dentro do computador, ou que eu cliquei num site direto no YouTube, ou que estava salvo no pendrive, né? E se eu estou escutando esse áudio, então meu dispositivo de saída nesse momento é responsável por eu conseguir ouvir essa música ou mesmo áudio do vídeo é o fone de ouvido ou as caixinhas de som. Então aí a gente tem dois tipos de dispositivos de saída e assim sucessivamente. Então, gente, a gente consegue visualizar aqui que é uma aula bem simples, uma aula bem enxuta, e espero que vocês realmente, de forma bem simples e objetiva, tenham conseguido entender as diferenças dos dispositivos de entrada, dos dispositivos de saída, do que são os componentes externos e os componentes internos e a importância de cada um, né, e dos principais. Então, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, só mandar a sua dúvida lá no grupo do WhatsApp ou via direct, tá? Lembrando que todo final de aula também tem um link lá para vocês responderem a atividade lá no Google Forms, tá? Não deixem de responder, porque cada vez que vocês deixam de responder, vocês deixam de ganhar presença nas atividades. Então, desde já, muito obrigado e até a próxima aula.